E esse é o Sozinho Junto número 4, até mesmo porque já está escrito aí. E continuamos aqui no isolamento social, tentando fazer o nosso melhor, ou não tentando, apenas sendo, existindo. Eu queria começar o programa perguntando: você acredita na ciência? É muito estranho que em pleno 2020 a gente tem que fazer essa pergunta para as pessoas, ou essa pergunta é meio necessária. Na minha projeção de futuro, quando eu era criança, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, na minha adolescência, eu achava que sei lá, em 2000 já todo mundo acreditaria na ciência, e em 2020 os carros estariam voando, etc. Mas não. A gente tem que separar, infelizmente, né? A gente separa entre as pessoas que acreditam na ciência e as pessoas que não acreditam. E a gente pergunta para elas. É muito estranho, que parece que a sociedade evolui, mas ela retrocede. Acho que do mesmo tanto que ela evolui, ela retrocede. Vinícius, você reparou nisso? Você acredita na ciência? Ah, sim, claro. Ciência em primeiro lugar. Vai acreditar no quê? Que nem a gente conversou um tempo atrás, tinha aquela parada dos sanitaristas que eles falaram pra galera assim: tá morrendo muita gente porque vocês estão pegando uma faca que cortou um cara e vocês estão usando em outro cara e tá levando a infecção pro cara. Eles descobriram que tinham que lavar um instrumento pra operar uma... Quando aconteceu isso? No começo do século, acho, 1900 e pouco. Sim, da época quando começaram as cirurgias. Isso. Né? Uma coisa que já era pra gente ter aprendido com a ciência. Você vê, os caras lá, um tempo atrás, estavam usando a faquinha suja pra cortar a barriga do parça. A gente não empresta nem uma colher suja pro amigo hoje em dia. Imagina uma faca suja de sangue, pereba tudo, Deus o livre. No começo da pandemia, todo mundo tava eufórico, cheio de curso, querendo produzir, otimizar o tempo, etc, etc. E agora parece que a galera tá mais num flow mais baixo e falando: não, você não precisa fazer isso, etc. Mas a gente tá falando aqui no Sozinhos Junto desde o começo que você não precisa fazer todos os cursos, aproveitar esse tempo, porque não é uma colônia de férias, né? Fazendo uma alusão com a própria pandemia, é uma curva, né? Teve a curva da euforia, vamos lá, gente, vamos aproveitar, etc. E agora todo mundo: não, gente, você não é obrigado a nada, não sei o quê, não se cobre, não se compare com o outro. É muito louco, porque, de novo, a sociedade, ela tem ciclos, e assim como o exemplo da faca, muito bem, muito bem colocado. Eu vou assumir uma coisa que eu assumi na terapia, e eu tenho que assumir aqui, porque eu acho que é uma coisa que vocês podem também ter passado, que é o advento da raiva da pandemia. Um belo dia eu acordei e pensei: eu não mereço passar por isso. Assim, bem em primeira pessoa mesmo. Eu comecei a achar que aquilo era muito... Isso que tá acontecendo era muito injusto comigo e com todo mundo. E daí eu até falei na terapia, meu terapeuta disse que a raiva, ela é um estágio antes da ansiedade. Então, se você tá aí passando por mais problemas... picos de raiva, oscilações de humor, fica de olho, porque é o seu corpo dizendo alguma coisa pra você, é a sua cabeça dizendo alguma coisa pra você. E por mais que a gente fale: tenha calma, seja tranquilo, vai passar, não sei o quê, é claro que organicamente a gente pode responder de alguma forma nova ou desconhecida, mas eu acho que tudo bem, eu tava com raiva da pandemia, mas eu não vou me culpar agora que eu tava sendo uma egoísta porque eu tava pensando na pandemia e a minha vida. Tá bom, já passou, foi só um dia. Provavelmente acontecerão dias assim. Até Vinícius falou que a gente tem sorte, porque a gente não brigou em nenhum momento. E, apesar dos gatos e a Yoko brigarem muito entre si, eu acho que deve estar acontecendo na casa de muita gente essa oscilação de
coisas novas, né? Sensações novas, etc. Eu, como toda semana, pedi para vocês sugerirem alguém para mandar um áudio, alguém que já participou do Esquizofrenóia. Se você quer sugerir alguém, manda no juntosozinho@gmail.com e fala: eu queria que essa pessoa que já participou do Esquizofrenóia falasse como tá a quarentena dela, etc. E no juntosozinho@gmail.com eu recebi a sugestão da Beth Moreno. No comecinho do Esquizofrenóias, o programa já tem já tem 3 anos, eu recebi a Beth, que ela tem uma filha com autismo. E se você não conhece a Beth ainda, por favor, procure ela nas redes sociais e ouça o episódio dela, que é muito bom, que chama Minha Filha é Autista. Eu pedi pra ela pra falar como tá sendo a quarentena dela. A Beth tem uma filha, a Isabela, que tem autismo, e tem um filho que já está na faculdade. Bom, vamos ouvir o relato da Beth. Oi, Amanda, tudo bem? Para mim, no começo foi bem tranquilo, porque eu sou home office, né? Então, o que aconteceu foi que as escolas dos meus filhos, a da Isabela, que é especial, parou, mas eu já tinha deixado de levá-la uma semana antes, e do meu filho, a faculdade está sendo feita em casa. Então, ninguém está saindo para nada, e eu sou totalmente a favor do isolamento social. Tenho lido bastante, estou bem assustada com tudo que está acontecendo, né? E venho levando aí, tentando trabalhar os trabalhos que sobraram ativos, eu estou tentando levar. Outros foram paralisados, né? Então, o que gera também uma sensação de incerteza do que será do futuro, né? Então, a gente estava... Eu tive várias fases. A fase da tranquilidade do começo, achei que ia passar rápido, e depois eu comecei a ver que estava ficando muito sério. A gente está ficando muito tempo em casa, então a convivência fica aquela coisa assim maçante, né? Meu filho está muito impaciente com tudo, e o que eu tenho percebido é que a gente, assim como o sistema de saúde, o nosso sistema nervoso também colapsa, né? E eu percebi isso na última semana. Eu tenho notado, assim, por exemplo, insônia. Nossa, teve um dia que eu fui dormir 6 horas da manhã, extremamente angustiada, extremamente irritada. Eu percebo que por qualquer coisa aqui todo mundo está estourando, né? Meu filho, então, nem se fala. Essa semana eu estourei por causa de uma coisa mínima. Eu percebo pelo tom de voz, né, que a gente se conversa, a gente está falando com um tom alterado. E eu acho que isso é tensão, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe se dá um passo, se não dá. Eu acho que a sensação de dúvida e de insegurança nesse momento é o que está mais impactando na gente, sabe? É medo, insegurança, incerteza. Então, assim, eu percebi que na última semana isso pesou bastante para mim, sabe? Essa questão. Mas estou levando, né? Semana passada, muito, muito, muito nervosa, muito, muito, muito irritada, ansiosa, né? A gente fica pensando no que pode acontecer, e as notícias nunca são boas, mas assim, estou tentando fazer essa manutenção, né, dos leitos do meu emocional, né, para que eu não entre em colapso. Mas é isso, né? Eu percebo que o nosso sistema nervoso também pode colapsar, porque tudo que envolve a pandemia já ocupa bastante dele, né? Então, tudo que vem extra parece que vira um estopim para a gente estourar. Estou falando isso assim de coração, porque eu fiquei bem mal na última semana. Percebo que hoje também as pessoas, minha mãe, meu filho, todo mundo muito nervoso. Por incrível que pareça, a mais calma é a Isabela, né? Que eu pensei que fosse me dar mais trabalho, né? Para ela ser especial. Mas não, ela está bem tranquila. Mas é isso. Vamos ver o que vai ser, né? Tentar arrancar otimismo, não sei mais da onde, né?
mas eu estou vivendo um dia após o outro. Eu estou tentando acordar e ter um dia bom. Eu penso no dia, não penso no muito a longo prazo, não, porque quando eu penso me dá taquicardia. Bom, a Beth é muito boa com as palavras, né? Ela falou colapsar o sistema nervoso, e é isso. Se por um acaso você estiver de alguma forma com o seu... Assim como o sistema de saúde pode colapsar, segundo a Beth, você também pode colapsar o seu sistema nervoso, porque a gente é uma máquina cheia de falhas e desconhecida, né? Porque muitas vezes a gente não se conhece o suficiente. E agora a gente tem muito tempo para ficar consigo mesmo. Há umas semanas eu fiz uma live com um amigo e ele falou que pela primeira vez na vida dele, ele teve crise de ansiedade. E ele nem sabia que era uma crise de ansiedade, era uma falta de ar. Então, a gente tem que ficar muito de olho na gente mesmo, né? Porque o nosso corpo dá sinais. E eu achei muito interessante também o que a Beth falou do tom de voz. Acho que é uma sensibilidade de mãe, né? Porque é isso. As pessoas, elas estão mais reativas, acho, em alguns ambientes. Então, assim como ela disse, isso mostra no tom de voz. E eu acho que faz todo sentido. Aqui em casa ninguém teve nenhum acesso de raiva. Teve, Vinícius? Não. Então a gente não experimentou essa sensação, mas é algo para ficar de olho. E o mais legal do Sozinho Junto é poder ouvir esses relatos. Então, se você também quer mandar seu relato, manda pro juntosozinho@gmail.com ou a hashtag Sozinho Junto. Também aquela minha raiva da pandemia. Às vezes a gente pode ter algumas sensações diferentes no corpo, etc., que não tá normal. Desde que começou a pandemia, estou com um problema intestinal, dores bem agudas e dificuldade para ir no banheiro, passo dias sem ir no banheiro, e sim, eu falo sobre isso nesse programa. Como a minha rotina foi mudada, eu acho que o meu corpo, ele tá passando por adaptações. Eu imagino que vocês também sintam isso, alguns dores de cabeça, enxaqueca, outras pessoas mais cólicas, etc. Então, é importante a gente olhar pro corpo, ver o que ele tá falando e tomar as decisões certas, né? Porque, às vezes, o corpo, ele tá gritando, ele tá apitando. Mas daí o que a gente vai fazer? Eu aumentei o consumo de água, tô bebendo mais água. Eu sou uma pessoa... Eu sempre bebi muita água, só que acho que eu comecei a esquecer durante o isolamento. E também eu notei uma coisa, eu tava botando muito açúcar nas coisas, em suco, chá, café. E daí eu falei, cara, eu nem gosto tanto de açúcar assim, por que eu tô adoçando tantas coisas? E daí, diminuindo esse açúcar, meu objetivo é não chegar a zero, mas chegar quase zero, porque as coisas têm gosto, né? Você não precisa pôr adoçar. E eu já percebo uma mudança, assim, nas minhas dores e problemas de ir ao banheiro. Já tô conseguindo mais ir ao banheiro, etc. Mas foi difícil, assim, até eu perceber que falei, açúcar refinado não é uma coisa muito legal. E então eu decidi diminuir, né? Mas como era uma coisa que eu não consumia e agora eu consumi muito no começo da pandemia, agora eu ainda tô usando, mas em doses bem menores, e o meu corpo já não grita tanto no meu abdômen, etc. Falando sobre o novo normal, é uma coisa que me dá muita incerteza, né? Porque o novo normal, o que vai ser o novo normal? A gente nunca mais vai fazer o que a gente fazia antes. A gente nunca mais vai viver como a gente vivia antes. Não sei. Eu vejo muito jornal, vocês sabem. Tem duas coisas me chamaram a atenção. Eu queria que o Vinícius me ajudasse aqui. Tapume. Não sei se chama tapume. Um negócio de acrílico. É tapume, né? Um negócio de acrílico. A Espanha, Hong Kong já tem isso, né? Porque eles já são mais calejados, né? Em pandemia. Existem restaurantes que têm um negócio de acrílico para ficar entre as pessoas em Hong Kong. A Espanha já pensa em adotar isso. Na Alemanha estão sendo feitas raves, mas as pessoas ficam dentro dos seus próprios carros.
Isso é estranho. Não sei se é transitório ou se é eterno. Você acha que é transitório ou eterno? Eu acho que é meio a meio, na verdade. Pode ter gente que acabe gostando disso, que vire um rolê alternativo, vai lá com o seu carro, vê uma rave e pode. E acho que vai demorar muito, né? Pra gente ter um evento que reúna muita gente em um espaço pequeno pra quantidade de gente. Mas seria. Eu, quando eu vi a foto do restaurante, falei, eu nunca vou sair da minha casa para ir num lugar que tem um vidro que me tapa da pessoa. Ah, isso a gente fala agora, né? Vai que isso vira de verdade uma coisa real mesmo, a gente não vai ter opção. Vinícius, muito sensato, né? Agora eu tô assim, né? Agora eu falei, meu Deus, é verdade, né? Talvez a gente não tenha opção. O que você imagina?